Olá, meus irmãos. Durante as sextas-feiras, nós vamos estar respondendo algumas questões importantes que têm se apresentado aí nessa fase da pandemia para ajudar os irmãos nas suas reflexões e na sua consolação também, que esse tem sido o nosso objetivo. Hoje eu gostaria então de tratar da seguinte questão que eu coloquei no grupo. Segundo as Escrituras, é lícito aos governos proibirem nossa livre circulação em tempo de pandemia, apesar do nosso direito de ir e vir? Essa pergunta aqui, então, vamos buscar respondê-la de acordo com as Escrituras Sagradas, se é lícito ou não. Bom, meus irmãos, o texto clássico sobre o magistrado civil, sobre as autoridades, é Romanos capítulo 13. Então a palavra de Deus diz aqui claramente que as autoridades foram instituídas por Deus, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então nós devemos obedecer às autoridades porque elas foram instituídas por Deus. Qual é o propósito da autoridade, o objetivo da autoridade? Porque os magistrados, versículo 3, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze bem e terás louvor dela. As autoridades existem foram instituídas por Deus com o objetivo de proteger as pessoas, punir os que fazem obras más e realmente dar o louvor, aos que fazem o bem, ou seja, a punição de criminosos, a ordem e assim por diante. As autoridades, elas estão ali para punir ações más, ações perigosas, ações que venham prejudicar a sociedade e assim por diante. O cristão é alguém que, por definição, por ser um cristão, ele é alguém que é o melhor cidadão dessa nação, que não vai praticar o mal. A palavra de Deus diz no versículo 6, versículo 5, portanto é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência, ou seja, esse cristão ele vai exatamente obedecer às autoridades, ele vai cumprir a lei, ser um bom cidadão, não somente porque a autoridade vai puni-lo, mas porque ele teme a Deus, porque a consciência dele está ligada, está obediente a Deus. E essa consciência é orientada pela lei de Deus, como Paulo vai dizer. Versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então esse é o melhor cidadão, porque ele não ataca a família dos outros, não adultera, ele não ataca a propriedade dos outros, não furta, não ataca a honra dos outros, não diz falso testemunho, não ataca a vida dos outros, ele não mata, Então, irmãos, é o melhor cidadão. Então, esse cidadão que já faz isso, ele não precisa ser punido. Ele é o melhor cidadão, ele faz o bem, irmãos. A função do Estado, portanto, do governo, das autoridades, é exatamente proteger essas pessoas, inclusive, e punir aqueles que cometem crimes e assim por diante, Mas eu quero enfatizar aqui a questão do não matarás, Este mandamento é muito abrangente e ele está diretamente ligado, meus irmãos, à questão da pandemia. A pandemia é uma doença que se espalha pelas nações e que mata muita gente. Então, é evidente que o cristão, ele é alguém que vai ser sensível a isso. Então ele é alguém que vai fazer todo o possível, exatamente porque ele não quer matar ninguém, ele ama a Deus, ele ama o próximo, fazer todo o possível para tomar o cuidado com esta doença, com esta pandemia. Então, irmãos, ele vai ser alguém que vai usar todos os meios. Ora, se o isolamento social é um meio lícito, para proteger a vida das pessoas, para evitar que mais pessoas se contagiem, sejam contagiadas e, portanto, cheguem a morrer, o Estado e o governo, melhor dizendo, ele pode licitamente usar este meio para preservar a vida e, vejam só, trazer alguma punição para aqueles que irresponsavelmente saem por aí abraçando pessoas, cumprimentando pessoas, tendo contato com pessoas, espalhando o vírus, ou mesmo, meus irmãos, nem somente por irresponsabilidade, mas às vezes pode acontecer também por maldade mesmo, pura e simples. Então é evidente que o governo pode sim punir esse tipo de pessoa porque ela é perigosa.
o governo pode determinar, sim, um isolamento para proteger a vida das pessoas e, portanto, é lícito, sim, ao Estado, ao governo, melhor dizendo, fazer isso. E dentro disso, observem que o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 12, ele diz no versículo 11, e ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer bem nos sábados. O Senhor Jesus Cristo diz aqui que a vida humana vale muito mais do que a vida dos animais. Por isso, se um animal cai no sábado num poço, né? Diz aqui a palavra de Deus, uma cova, e temos que salvá-la, muito mais os homens devemos salvar no dia de sábado, porque a vida humana vale muito mais que a vida dos animais. Em Jonas, no capítulo 4, o Jonas ficou muito chateado, muito triste, porque Deus ali tirou dele a boboreira, né? Diz assim a palavra de Deus aqui no versículo 10: tiveste tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil pessoas, e que não sabe discernir entre sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Observem, irmãos, como o Senhor, ele enfatiza aqui a multidão que havia em Nínive, milhares de pessoas. Irmãos, é evidente que uma pandemia mata milhares, matou já milhares nos Estados Unidos, na Europa, já matou milhares no Brasil. Então é lícito, sim, as autoridades praticarem o isolamento para salvar vidas. Esse é o ponto muito importante, é lícito, sim. E o cristão consciencioso, o cristão que a consciência dele está ligada à verdade de Deus, à palavra de Deus, e obedece a Deus e ao mandamento não matarás, ele, consciente disso, vai dizer: sim, vou obedecer evidentemente ao Estado, vou obedecer evidentemente aqui ao meu governo, eu vou fazer isso porque isso é para preservar a vida das pessoas e assim por diante, meus irmãos. Essa é a resposta que nós podemos dar a essa questão. Mas quanto ao direito de ir e vir? Bom, o direito de ir e vir diz respeito, irmãos, exatamente à sua liberdade de consciência. Veja só, eu tenho liberdade de consciência, eu tenho liberdade também de, pela minha livre consciência, ir e vir, né? Está atrelado a esse princípio da livre consciência, da livre crença, da liberdade e assim por diante. Mas a minha liberdade está presa a Deus, não é uma liberdade no sentido de desobedecer a lei de Deus. Consequentemente, mesmo esse direito de ir e vir não se chocará com o não matarás, mas muito ao contrário, se submeterá ao não matarás. Portanto, não se choca aqui, na verdade, meus irmãos. O direito de ir e vir, ele está atrelado ao não matarás, à consciência da pessoa, e essa pessoa, então, podemos entender assim, não há aqui um combate entre o direito de ir e vir e, na verdade, a licitude do governo de proclamar algum isolamento, mas essas coisas se complementarão e se harmonizarão na vida do cristão. É assim que nós podemos responder a esse aspecto, irmãos. O outro aspecto também que muitas vezes é levantado é de que, bom, será que o isolamento realmente previne o crescimento da pandemia? Muitos põem em dúvida. Bom, meus irmãos, essa dúvida que muitos vão colocar, nós podemos dizer assim, essa dúvida, ela chama mais dúvidas do que certezas, né? O que eu quero dizer é o seguinte: o que nós podemos ver é que as nações realmente elas praticaram algum isolamento, não é? E isso sugere-nos o quê? Que nós devemos ouvir e observar o exemplo dos outros para vermos aí como é que as coisas estão lá, aprendermos com as pessoas em humildade. Então isso nos sugere sim que deve ser praticado, irmãos, algum isolamento, e que sair dessa questão do isolamento de fato adentrar já em muitas incertezas, e a incerteza, meus irmãos, é um terreno onde a vida humana não deve habitar. Ou seja, se você tem um prédio onde você não tem absoluta certeza de que ninguém esteja lá, você não vai implodir o prédio, há incerteza. Portanto, quando nós adentramos demais no campo da incerteza, é melhor parar.
É claro, meus irmãos, que nós não estamos dizendo que o isolamento ele deve ser permanente, não. Nós temos sim que pensar nas questões da economia. Todavia, meus irmãos, esse pensamento deve ser feito com muita prudência. Ações que possam ir aí facilitando e ajudando a questão econômica devem ser pensadas, mas com muita prudência para que a vida humana não seja prejudicada. E a igreja deve atuar sobre isso, mas eu gostaria de sugerir que nessa questão econômica, meus irmãos, as igrejas atuem principalmente na questão do amor mesmo, do amor à vida, da assistência aos irmãos, da assistência ao próximo. Cada igreja deve trabalhar para que os seus irmãos, eles não tenham realmente a falta do pão diário. Isso quer dizer, tenho dito sempre aos meus amados irmãos da Congregação Batista Reformada em Belém, que podem contar com o nosso apoio, com a nossa ajuda. O amor cristão é isso, apoiando uns aos outros, e as igrejas devem dar este apoio aos seus irmãos, para que ninguém realmente passe privações nesses dias tão difíceis, irmãos. Então, respondendo à questão, é lícito o governo, a autoridade, nos proibir a livre circulação, apesar do nosso direito de ir e vir? Sim, irmãos, é lícito, porque ali envolve a questão de vidas humanas numa pandemia, não é? E o cristão consciencioso, ele não verá isso como contrariando a sua consciência, mas ao contrário, mas como harmonizando-se com a sua consciência, pois ele quer também preservar a vida. Essas coisas se harmonizam, não é? E ele também lutará para que o efeito disso, o efeito econômico, seja diminuído pelo amor, pela assistência, pelo auxílio aos seus irmãos. Irmãos, eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas ainda nesse aspecto, vocês podem depois me perguntar, e quem sabe a gente possa fazer outros vídeos sobre isso. Vocês podem sugerir outras questões, tá bem? Para nós abordarmos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos oriente, nos guie. Ó Deus, nosso Pai, nos abençoe, Senhor, para que nós possamos, com a sua graça, com a sua misericórdia, meu Deus Todo-Poderoso, agir em honra e glória ao Teu nome santíssimo e para o bem do próximo, nesses dias tão difíceis. Nós oramos assim no Senhor Jesus Cristo e nós agradecemos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Seja conosco por Tua misericórdia, por Sua graça. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome. Amém. Deus abençoe os meus irmãos.